Então, bom dia, gente. Good morning, Tipper. So I'm here again. I think Pastor Jairo gave up of this course. I like how you mentioned that just as the recording started. Oh, yeah. Yeah, I think I have a problem now. Maybe Claudinei will cut off this part. Claudinei, você corta aí que eu tô falando que o pastor já tinha desistido aqui do curso, me deixou aqui, ó. Você corta essa gravação aí. Já era. Já foi. Agora, Ok. Ele vai entrar de acho que tarde, tá viu? oficializada já. Como é que é? Tá oficializada já. Oh, meu Deus do céu. Ó, o problema. Não, beleza. Ele vai entrar à tarde, né? Tranquilo, então. Ok, so you can start. God bless. So we're on the question of how do we solve what's wrong with the world? Então, a gente estava meio que rondando aí, né? Falando sobre essa questão de como a gente resolve o que está de errado com o mundo. And we came to the conclusion that it was Jesus in the gospel, the work that he did on the cross and the resurrection, that is the answer to this. E a gente entende que, né, então, na verdade, é Jesus Cristo e a ressurreição, né, o sacrifício na cruz, que é a resposta para essa questão. And so how do we live out this worldview question? Então, como a gente vai usar, né, essa questão na nossa cosmovisão? I think we all I think we all obviously know the answer to this question. What's the answer? Eu acho que todos nós sabemos a resposta para essa pergunta. Do you want to know what is the answer? Yeah, if the gospel's the answer, how do we live it out? Ok, então assim, que acha que, né, que todos nós sabemos que a resposta é o evangelho, né, tipo, se todos sabem que essa é a resposta do problema. I think they are agreeing with that, yeah. Well, no, I'm asking, so if the gospel's the answer, how do we live this out then? Ok, ele quer que vocês respondam se o evangelho lived out, it is this? Yeah, so, we've been going through, we provide the answer to the question, we defend the answer, and then we live out the answer. So if the gospel's the answer, what do we do with it? Ok, então ele quer saber se, gente, eu estava tentando entender aqui, se a gente sabe que o evangelho é a resposta e como a gente vai, o que a gente vai fazer com isso? Deixa eu só entender aqui direitinho, acho que meu cérebro não ligou, não. So, could you repeat the question again, Tipper? I'm sorry, you want? So we've established that the gospel is the answer to the world's problems. And then so in light of that truth, what are we supposed to do? Ok, got it. Então, nós sabemos que o evangelho é a resposta para essa pergunta, né, de como solucionar o problema. E a partir disso, o que a gente vai fazer? Conhecer, viver, pregar para que outros possam conhecer, né? O evangelho é as boas novas, né? E nos resgata a condição da perdida, né? Da presença de Deus que foi causada pelo pecado, né? E isso vai restaurando todas as coisas. Muito se poderia falar sobre isso, né? Mas creio que é um resuminho aqui. So the answer that we're gonna live it, we're gonna preach it, we're gonna share it, and I think it's like to share this with others and for this way, these people can
can know about the gospel and about all this this plan of God. So it's living, sharing, preaching about it, because we know that this is the answer. Yeah, A questão da restauração Don't aí, share Eric, acho que isso é importante, acho que ele quer ouvir isso aí. Que eu falei ali que ele restaura a presença de Deus, né, e resolve o problema do pecado, né? Okay, so it's because Pastor Ricardo was completing one important point that. Peraí, Pastor Ricardo, que isso restaura? A presença de Deus, né, e vai resolvendo o problema do pecado. É um caminho, né, para restaurar a presença de Deus, né, em nós, né, e vai restaurando do problema do pecado, né? Okay, because this is our way to, how can I say that, to restore, I think, our relationship, Pastor Ricardo, with God. Is this? Sim, To restore, uhum. yeah, this is the way to restore the relationship with God. And, e qual foi a última coisa que você falou? And the presence. E a questão de começa a resolver o problema do pecado em nós, que é a causa do mal. Okay, so by this, the problem we've seen, that is a problem we have, is starting to fix. So we fix this problem of the sin by this way, using this thing, I think. Yeah, we share the gospel with people. Yeah, that's the answer. Oh, yeah, é a resposta. Ok, então a gente tem que compartilhar o evangelho, né, com as pessoas, essa é a resposta. And so Jesus gave us some direct orders as his people before he went up into heaven. Então Jesus, ele nos dá, né, nos dá algumas ordens diretas, né, de como fazer isso. I'm sure you'll be familiar with this passage, but it's Matthew 28. Eu sei que vocês estão familiarizados com essa passagem, mas é o texto de Mateus 28. 18 through 20. Mateus 28. Oh, you know that I have problem with numbers now. Matthew 28, 18? Yep, through 20. Do 18 ao 20. Oh, thank you. I can't memorize numbers. It's a problem. Então, do Mateus 28, do 18 ao 20, ele falou que vocês já, né, estão familiarizados com esse texto. Can I ask someone to read it? Yep. Ok. Então, alguém pode ler Mateus 28, 18 ao 20. Posso ler aqui. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Thank you. So here, Jesus gave his last words to us before he went into heaven. Então, aqui Jesus, ele nos dá as suas últimas palavras antes de ir para a morte. And he told us to make disciples. E ele nos diz para fazer discípulos. Now, when we actually put into practice the making of disciples, então, quando a gente realmente coloca em prática essa questão de fazer discípulos, often we only do half of it. Depois, quando a gente faz uma parte disso, you know, we go and share the gospel with people and they come to faith, and that's in light of our worldview question, that's definitely what we're supposed to do.
Então, a gente vai compartilhar o evangelho com essas pessoas e essas pessoas vão vir e a gente vai também falar sobre a nossa cosmovisão e respondendo essas perguntas. But we can't just leave them there. A gente não pode simplesmente leave on there. Leave them there, as in, we can't Okay, just stop leave them there. Mhm. Ok, então a partir desse momento a gente não pode deixar essas pessoas simplesmente lá, né? Elas vão vir e nós vamos trabalhar essas questões das perguntas e do conhecimento com essas pessoas. We got to make sure that we teach them to observe everything that Jesus commanded. A gente tem que ter certeza que a gente está ensinando para essas pessoas tudo aquilo que Jesus ele pede, né? We have to turn them into a disciple maker. A gente tem que colocar em prática essa questão de fazer o discípulo. Because disciple makers are also going to go out and share the gospel. Porque um fazedor de discípulo, ele também vai levar o evangelho, ele também vai levar o evangelho. And these disciple makers will produce more disciple makers. Assim, né, esses fazedores de discípulos, quando a gente cria, né, esse fazedor de discípulo, ele também vai fazer mais discípulos. And it's through this continual process of making more disciple makers that will reach all nations. E isso, né, claro que esse processo, então, de fazer mais discípulos e cada vez mais discípulos vai alcançando as nações. We are in the specific profession of disciple making. A gente está, então, nesse processo aqui especial voltado para a questão de fazer discípulos. And so we need to continually keep in mind that we have to make disciple makers within our congregations. E a gente tem que colocar isso em mente, que a gente deve produzir fazedores de discípulos nas nossas congregações. Esse disciple maker é tipo alguém que faz discípulos. Então, a gente, né, vocês vão produzir essas pessoas que fazem outros discípulos. Evangelism is necessary but not sufficient. O evangelismo, ele é necessário, mas ele não é o suficiente. It's the first step in a long number of steps. Ele é um primeiro passo aí de um longo processo, de vários passos. And one thing that I've seen in all the places that I've been in the world where people are actively doing evangelism. E uma coisa que eu vejo em todos os lugares, né, ao redor do mundo, com essas pessoas que eu vou fazer o evangelismo, is the global church really has a problem with stopping at evangelism. Que a igreja global, a igreja mundial realmente tem um problema nessa questão do evangelismo. And we leave our people very vulnerable to the ideas that are going to be thrown at them from here on. I'm sorry, and? We leave these people that we evangelize and bring to faith vulnerable to the various ideas thrown at them. Ok, e a gente meio que essas pessoas que elas estão sendo evangelizadas, elas são meio que vulneráveis a outras ideias. As baby Christians, they're not ready to handle things without us yet. Então, é como se fosse bebês cristãos, elas ainda não estão ali fortalecidas. Então, essas pessoas que estão sendo evangelizadas, elas estão ali ainda como bebês cristãos. And they will not mature without us helping to bring them along in the faith. E às vezes a gente não sabe muito como trazer essas pessoas ali, né, no caminho da fé, para fortalecer essas pessoas. Someone is going to disciple them. Alguém vai ser o discípulo dessas pessoas.
And we better make sure that we're the ones doing that. E a gente tem que ter certeza, é melhor a gente ter certeza que nós vamos ser o discípulo dessas pessoas que ainda estão ali meio perdidas. Does anyone have any questions about living out this worldview question? Alguém de vocês... Oh my God, I have a car. Ok, desculpa, gente, tem um carro passando aqui. Ele perguntou se alguém tem alguma pergunta sobre essa questão de, né, de levar o evangelismo e de ser a pessoa que vai instruir aqueles os quais estão sendo evangelizados. Sim, pastor Luiz? Eu só queria fazer uma pergunta. Eu queria que ele respondesse se ele entende que hoje é mais difícil de fazer discípulos do que nos tempos de Jesus. Eu pergunto assim, porque naquela época o povo não era alfabetizado, o povo não era letrado. Hoje o povo é alfabetizado, é letrado, mas tem muitas outras filosofias, muitas outras culturas que atrapalham nesse sentido. Então, minha pergunta é essa, é mais difícil hoje fazer discípulos do que no tempo de Jesus, ou não? Na opinião dele, né? Se é mais difícil hoje por isso. Ok. So, Pastor Luiz was wondering about a point, because nowadays, everybody has more information, more education, and, you know, all these tools of the modern world. So in your opinion, is more difficult, nowadays it's more difficult making disciples than in Jesus' time, Jesus' age, because that time they don't have all of these things, this internet and knowledge, and everyone now can read and write. It's something. So in your opinion, it's more difficult nowadays than that time? Só para complementar, algumas passagens na Bíblia a gente vê que as pessoas, elas criam e no momento seguinte elas eram batizadas. Filipe e o eunuco, por exemplo. Hoje, não há como a gente batizar uma pessoa no momento que ela diz que crê em Jesus. Precisa fazer um discipulado, um acompanhamento, é isso que ele está falando, né? Da gente ser o discipulador dessa pessoa. Então, é por isso que eu faço a pergunta. Okay, it's because they were just adding some information. Example, we see in the Bible that some people believe just they said that yes for having Jesus as the Lord, and the next step, for example, is this person is going to be baptized. The next step was that, and today we can do that. First, we need to study the Bible with this person and make sure that she or he is making the correct decision, is that everything he or she wants. So, so this is the question. It's more difficult today than that time. Like we're not 100% sure. I don't know. It's more difficult. People are 100% sure. You know, I think we have the same issues then and now, to be honest. Ele falou, pastor Luiz, que na verdade, assim, para ser honesto, ele acha que a gente tem os mesmos problemas agora e naquele período. Because, you know, most of the books of the New Testament warn about false teachers. Ele fala que, até porque muito das coisas que a gente vê no Testamento vai alertar sobre esses falsos professores, né? Os falsos mestres. And, you know, Paul was continually trying to call the congregations he started back to his way of teaching. E o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele está sempre tentando trazer a congregação de volta para o modelo dele, né, de ensinar. O modelo dele de discipulado.
They may not have had the vast amount of information that we have today, but the problems were still there. Talvez a gente não tivesse naquela época o tanto de informação de coisas que a gente tem hoje, né, de conhecimento, mas assim, os problemas meio que básicos estão lá do mesmo jeito. But I think for us as disciple makers, we're in a lot better position actually. I'm sorry, the last part for the As disciple makers, we're in a lot better of a position today. ok, mas ele acha que como fazedores de discípulos, a gente está numa posição melhor hoje. Because think about for then, you know, you're trying to teach people, but the amount of resources you could use for your own understanding so you could teach were very limited. Porque pensa só, né, naquela época, quando eles, né, iam discipular e fazer discípulos e levar o evangelho, eles tinham meio que recursos limitados, né? Assim, é tudo muito limitado, então, tipo, tinha que ir ali para levar isso. But I have the ability to consult 2,000 years of church thinkers. Mas eu tenho, né, a habilidade de fazer isso. I can both read books written by a variety of Christians, and I can use things like YouTube to literally go into seminary classes and learn from there. Então, porque agora, né, então eles tinham aqueles, né, limitados, mas hoje a gente pode, por exemplo, né, usar o YouTube, a gente pode usar outros recursos, né, entrar no seminário para aprender mais, e todos esses recursos que, de certa forma, facilitariam esse processo de fazer discípulos. And also there's, again, YouTube Christians who produce short videos that we can easily give to our congregation. E a gente vê em alguns canais, né, alguns canais do YouTube, canais cristãos, que eles produzem os short videos, que é aqueles vídeos curtinhos lá no YouTube, que daí você pode, por exemplo, usar com a congregação, aqueles short videos, os vídeos curtos. And so when there's areas that I'm weak in, I can easily find good resources to help me explain that better. Então, né, quando a gente está nesse processo, eu posso encontrar facilmente recursos para usar para o evangelismo, né, para o discipulado, tem vários recursos. And so, you know, today there's false teachers, then there's false teachers. Today there's good teachers, then there were good teachers as well. Então, assim, é meio que hoje a gente tem, né, falsos mestres, naquela época a gente tinha falsos mestres, hoje a gente tem bons mestres, né, professores verdadeiros, né, e naquela época também a gente tinha os bons mestres. And just like pastors had to lead their congregations in the midst of false teaching, then we still have to do that today. Então, né, naquela época, se eles lidavam, né, a congregação, ela lidava com essa questão dos falsos mestres, dos ensinos errados, hoje a gente vai lidar com a mesma coisa e precisa lidar com isso também. So does that answer his question? Ele perguntou se respondeu a sua pergunta, pastor Luiz. Ok. Talvez, gente, eu não tenha até deixado claro, depois ele até explicando aqui, eu lembrei, ele colocou muito essa questão de, né, de ter cuidado né, de realmente acompanhar esse processo, porque às vezes os cristãos estão ali ainda naquela fase de bebê, né, então, assim, eles vão reter ou vão ouvir qualquer coisa, então, para né, esse acompanhamento para ensinar o caminho realmente correto para eles, para que eles entendam e possam produzir outros discípulos. Sim, pastor Paulo? Praticamente ele já mencionou um pouco do que eu ia colocar, mas é o seguinte, eu recebi uma família aqui que eles participaram e tem algumas igrejas aqui na nossa região
que eles fazem do discipulado você ser discípulo da pessoa, do líder, e não de Jesus. Exemplo, por exemplo, a pessoa vai fazer qualquer coisa e ela pede permissão para o pastor, no caso, para o líder dela, né? E, claro, até certo ponto, eu achei legal porque eles são pessoas bem submissas, mas também, ao mesmo tempo, eles falam por Jesus. Elas são submissas àquele líder e não, elas não são discípulas de Jesus. Então, eu estou trabalhando com elas para que esse paradigma, no sentido da vida deles, possa ser quebrado e eles tenham esse relacionamento com o Senhor. Mas são situações aqui que às vezes acontece. A pessoa é discípula da pessoa e não do Evangelho, né? Não de Jesus. Assim, então, o pastor recebeu algumas dessas famílias na igreja que estavam nesse processo. Sim, bem recente. Tá. So, Pastor Paulo was talking about phenomenon. I think it is like that, but something that is happening at his church that some families are coming from other congregations, and there is a kind of teaching process. And so it's like I am a disciple of another human being, not a disciple of Jesus. So we need to obey, and they said that in certain way, it's good because they separated, and every person has someone to teach them, to teach him or her. But the problem is because he's trying to work with them because I think they don't understand that they are disciples of Jesus, not disciples of people, because what is happening is because they think they are disciples of these people. Yeah. If we look at 1 Corinthians 3, this would be a helpful passage to walk these people through. Okay, 1 Corinthians 3. Ok, ele está colocando aqui alguma coisa agora, né, que ele vai falar que lá em 1 Coríntios 3, vai ter uma discussão aí, né, um texto falando sobre exatamente isso que o pastor colocou. If we'll read verses 1 through, let's go 9, 1 through 9. Ok, então, we're gonna read, right? Ok, então, lendo aí os versículos do 1 ao 9, aí alguém vai ler, por favor, ele vai falar um pouquinho também sobre isso. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Irmãos, estão ouvindo? Sim, pastor. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem creste, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, dele sois lavoura e edifício. Could he also read verses 21 and 22?
Para ler também os versículos 21 e 22, pastor Ivan. 21 e 22. Isso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Thank you. Isn't it amazing how the issues we have in the church never change? Não é incrível como os problemas que a gente tem na igreja meio que não mudam nunca? Interessante isso, né? Half the time you read a scripture and you're like, was that written yesterday or was that written 2,000 years ago? Quando a gente lê, então, a gente fica tipo, isso acontece há 1000 anos atrás ou acontece hoje, tipo, né? Se ainda acontece isso. Yeah. And so, you know, with next time you have issues with those families, pull out this scripture and see what they think about the word of God there. Então, a próxima vez, pastor Paulo, que você tiver algum, né, tiver discutindo essas questões, eles tiverem alguma questão, é um texto bom de apresentar para essas pessoas e ver o que elas acham sobre isso. You just gotta ask them, do you agree, yes or no? Você vai... I'm sorry? I said, and then they're just caught, you know? Então, é tipo, não tem meio que, né, que fazer quando lê esse texto, meio que tá claro aí. Mm-hmm. Yep. Anybody have any other comments or questions? Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Eu tenho. Sim. No início da igreja primitiva, né, antes mesmo da igreja, os discípulos tinham o privilégio de ter Jesus entre eles, né? E nós agora temos a alegria de ter o Tipper entre nós. Okay, he told, oh, you like it. Pastor Okay. Valdir was telling that at the beginning of the church, even before the beginning of the primary church, the beginning of the church, the disciples have the privilege of having Jesus Christ among them. Yeah, it's among them, like Jesus Christ next to them. And now we have the same privilege. I can say privilege. How can I say this? Pleasure. Yeah, we have this pleasure of having you with us. Cheaper. You're too kind. You're too kind. Ele falou que o pastor é muito gentil, muito bondoso com essas palavras. Pastor Valdir está tentando tirar total essa matéria. Vocês ficam de olho nisso. I'm just kidding. I'm sad that Pastor Valdir is trying to have an A and score like A. I'm just kidding. He was being honest. Tendo a companhia de vocês todos, cada manhã e tarde, já para mim é mais do que suficiente. Eu brinquei, eu falei que eu estava traduzindo aqui, mas falei que eu estou brincando, que eu estava brincando, que o pastor está sendo honesto nessa questão, que eu estava, tipo, brincando aqui. He said that it's enough having... Valdir, você não vai pedir, não vai passar seu Pix aí não, né? Okay, they said that it's enough having you guys with him every morning, every afternoon, learning about Jesus, and so it's enough, and it's not just because of the grade or the score or an A or B or something, and another pastor was just making a joke about you're not sending your banking account. They are just making fun. That's awesome. Yeah, I'm
Bible and theology and apologetics nerds, so I love doing all this stuff. Então, ele falando, né, que a Bíblia, né, a apologética e os estudos meio que, né, que nos proporcionam isso. Então, essas coisas. All right, so if there aren't any further questions, we will finish our final worldview question, the question of future. Então, a gente, né, caminhando aí nas respostas dessas outras perguntas, a gente vai passar para a pergunta sobre agora a questão do futuro. And so, you know, obviously, much of the answer to this question comes from eschatology. Óbvio que a maior parte da resposta dessa pergunta vem da escatologia. But the answer doesn't come from everybody's favorite part of eschatology. Mas não vem meio que da parte favorita da escatologia, a favorita de cada um. Going into the debates about the rapture and the tribulation and the millennial kingdom. Passando, por exemplo, por essas questões da tribulação, do reino do milênio e todas as coisas que estão descritas ali. The focus on that debate makes us forget the most important parts of eschatology. A questão aqui e que a gente não pode esquecer, a parte mais importante da escatologia. The parts that all Christians should be able to affirm. A parte que todos os cristãos devem ser capacitados ou capazes de responder. The parts that actually give us true hope for the future. A parte que realmente nos dá esperança para o futuro. And so we're going to dive into a good bit of scripture, if y'all are willing to read a decent bit of it. Então, a gente agora vai meio que mergulhar nessa questão da escritura, né, da Bíblia. A gente vai ir mais fundo nisso daí agora. Because my goal is for us to remember the clear teachings of Scripture about the things to come. Então, meio que a gente precisa lembrar de ensinar claramente essa questão do que está na escritura, das coisas que estão por vir. And this is all easy stuff for our congregations to spot if we'll just point it out to them. Isso são todas questões que a gente precisa, né, colocar na nossa congregação. And so let's start with Philippians 1:21 through 24. A gente vai começar com Filipenses 1:21. Just a second. Filipenses 1:21. Philippians 1:21. 21 through 24. Então, do 21 até o 24. Filipenses 1:21 ao 24. Alguém pode ler, por favor? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. So this scripture is usually the end of the conversation for people when we talk about what happens after we die. Geralmente essa parte da escritura é meio que o final da nossa conversa quando a gente vai conversar
com as outras pessoas sobre o que acontece depois da nossa morte. We see the principles in there that Paul will be separated from his body and his spirit will live in heaven with Jesus. Então, nessa questão aqui, né, o apóstolo Paulo, né, coloca que ele vai estar nesse ponto aqui separado da congregação e que o espírito, né, viveria com Jesus, estaria com Cristo. And so this is definitely true, and it is something we need to teach our congregations. Isso é uma coisa totalmente verdadeira e é uma coisa que a gente deveria ensinar na congregação. And it is the answer to the question, what happens after we die? Do we continue on? E falando ainda sobre essa pergunta do que vai acontecer quando a gente morre, né, depois da nossa morte, e continuando nisso. But we also need to issue a correction that this is not the final part of the story. A gente precisa deixar claro que, né, não é a parte final da história. And so what are the other key things we need to remember? E tem outras coisas que a gente também precisa, né, manter em mente. First, we'll look at 1 Thessalonians chapter 4. Primeiro a gente vai olhar em 1 Tessalonicenses capítulo 4. And if someone will read verses 13 through 18. Alguém lê do 13 ao 18, por favor? 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. (13 ao 18). Uhum. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. All right, so this is the first thing we really need to help our congregations understand. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa tentar colocar para que nossa congregação entenda. Jesus is going to come from heaven to earth. Jesus, ele vai vir do céu para a terra. And with him, he will bring those disembodied spirits to earth as well. E com ele vai levar, né, aqueles e levar aqueles que estão com ele, levar os espíritos, levar as pessoas com ele. And these are the spirits of all the believers who have died before the second coming. E ele, né, vão com ele, vai com Jesus as almas, né, de todas aquelas, os espíritos de todas aquelas pessoas que morreram antes da segunda vinda. And these spirits will be united with glorified bodies. E, I'm sorry, and the spirit will be reunited with glorified bodies. Ok, e os espíritos, né, o espírito aí vai ser colocado, vai ser reunido com um corpo glorificado. And so the idea that we're just all going to be, spirits in heaven
with Jesus singing songs forever is definitely not true according to this passage. Oh, thank God. But, então, essa ideia de que meio que a gente vai, né, tipo, ir para o céu e ficar, tipo, cantando eternamente ali, só cantando ali, no meio que não é verdade, de acordo com essa passagem. We're going to get our bodies back, and our bodies are going to be free from the effects of sin. A gente vai meio que ter o nosso corpo de novo, e o nosso corpo ele vai estar livre desse efeito do efeito do pecado, né? Da ameaça do pecado. And that really should give us hope, each year that we get older. I'm so sorry, the last part about older? This reality should give us hope as we get older. Ok. Então, essa realidade, ela vai nos dar, né, esperança, né, de que a gente vai estar livre do pecado. Injuries, increase, and joints get stiffer and stiffer, pain gets worse and worse. Talking about painkillers? No, we're talking about, your injuries mount up, your joints get stiffer, you have more pain that you have each day. Ok. Ele falou alguma coisa de que eu realmente não entendi muito essa parte, mas eu acho que na nossa realidade parece que cada dia a gente tem mais dor, é como se tivesse sofrimento, né? Falando sobre o sofrimento. We see family members and friends with lower quality of life because of the effects of age. Então a gente vê, né, na nossa vida que as pessoas da nossa família, né, adoecendo, envelhecendo, e esses são os efeitos da idade. But when we get our glorified bodies, we will no longer have any of that pain. Mas quando a gente tiver os nossos corpos, né, glorificados, a gente não vai ter mais nenhum desses problemas. The injuries are going to be gone, and we will forever live in perfect bodies. Então a gente vai ser para sempre, né, viver para sempre meio que jovem com esse nosso corpo. What is the word aneurysm? I didn't understand the first word. Aneurysm. I don't know. There we go. Oh, aneurysm. Oh my God. Okay. Could you please repeat the last part about the bodies and about injuries? Any injuries that we will have from our time on earth will be gone with our new glorified bodies. Então, todo tipo de ferimentos, né, de doenças que a gente tem, elas vão embora, né, e nós vamos ter agora um corpo glorificado, né, um novo corpo. And so we won't have an eternal disembodied existence. We will eternally live in our glorified bodies. Então, a gente vai agora, né, retornar para vivendo, né, nesse corpo glorificado. And it's not just those who died before the second coming that will get glorified bodies. E não são só aqueles que morreram antes da segunda vinda de Cristo que vão ter esses corpos glorificados. The believers who are still alive at the second coming will also come up in the air and receive glorified bodies as well. As pessoas também que estiverem aqui, né, os crentes, né, que estiverem aqui também nesse momento, eles vão para o céu, mas eles vão receber esse corpo glorificado. And so that's the first thing to notice about the future, is that Jesus is coming back and that we will get glorified bodies. Então, essa é uma coisa, né, uma das primeiras coisas para colocar, essa realidade, né, para que as pessoas entendam que Jesus ele vai voltar e a gente vai, né, retornar com ele com esses corpos glorificados. And so the next thing to note is the nature of the coming judgment. E a segunda coisa para notar, né, para se ater, é a natureza agora do julgamento. And so usually
we just think that the judgment is reserved for unbelievers. And we see that judgment in Revelation 20. Because we think that judgment is just for non-believers. We usually think that. Yeah, we Okay. usually think that. Mhm. Ok, então geralmente a gente acredita, né, que o julgamento ele vai ser apenas para os não crentes, né, para as pessoas que não acreditam. And we do see that judgment in verses 11 through 15. E a gente vai ver essa questão do julgamento nos versículos 11 ao 13, the same Yeah, one? Revelation 20, 11 through 15. Okay, okay, just a sec. Revelation 20, 20, ok, 11 through 15. 11 ao 13. Então, alguém pode ler, por favor, Apocalipse 20, do 11 ao 13, que vai falar sobre esse julgamento. 11 ao 13. Posso ler? Sim. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Até o 13? 13. Uhum. And so obviously we see here that unbelievers will be judged and thrown into hell for eternity. Aqui, então, obviamente, a gente vê, né, que os não crentes, aqueles que não acreditam, eles vão ser julgados e eles vão para o inferno. And so it's definitely true that there will be a judgment for unbelievers. Então, é definitivamente verdadeiro que vai haver um julgamento para os que não acreditam. And so the question is, will there be a judgment for believers as well? Mas a questão é, vai haver um julgamento por aqueles que acreditam, para os crentes? And so we see the answer to that in 2 Corinthians 5:10. A gente vê a resposta disso em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Alguém lê, por favor. Could 2 someone read Coríntios. Yeah, I'm just waiting. that? Okay. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ok, And so- obrigada, Gustavo. The we there is Christians. Então, a gente, né, vê aqui sobre os cristãos. And so there's a separate judgment for believers. E há uma separação do tribunal, né, desse julgamento para os que acreditam. We're going to receive what is due for what we have done. A gente vai receber por aquilo que a gente fez. And so, do we have any specific indications of the kinds of things we need to watch? Então, a gente vai ter umas questões específicas aqui do tipo de coisa que a gente tem que observar. And we do have some two passages to look at when it comes to this. E a gente tem duas passagens para olhar agora. The first is Matthew 12, 36 through 37. Mateus 12,
primeiro aí, alguém abre Mateus 12. 36, 2 through? 7. Through. Ok, 35 ao 37, Mateus 12, 35 ao 37. Alguém pode ler, por favor? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Obrigada, pastor. How do you think your congregations will react when you tell them they're going to answer for every careless word they speak? Como é que vocês acham que a igreja de vocês elas vão reagir quando elas saberem que elas meio que vão ter que dar conta de cada uma dessas coisas? How do you feel about the reality that you will answer for every careless word you speak? Vocês acham que como que a igreja vai reagir, né, sabendo dessas coisas aí, desse julgamento? Really puts things into context, doesn't it? Realmente, né, nós estamos, assim, colocando essas coisas aí no contexto. And so that's definitely something for us to remind them of, that when we sit before the judgment seat of Christ, we're going to answer for every word we spoke. É uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, e até colocar, né, para a congregação, é que quando a gente estiver de frente ao tribunal, ali a gente vai ter que dar conta, né, para Cristo de cada uma das palavras que a gente falou. The next thing for us to see is in Romans chapter 14. A próxima é em Romanos, capítulo 14. Então, vamos abrir verses 10 through 13. Dos versículos 10 até o 13. Romanos 14, 10 ao 13. And the important thing for us to remember is the context is in how we use our liberties as Christians. E aqui uma coisa que a gente precisa lembrar no contexto é como a gente usa a nossa liberdade como cristãos. You can see that in the surrounding verses, but for the sake of time, we're just going to read 10 through 13. E a gente vai, né, passar por esse texto, but the second time we're going to read. I'm sorry. Gente, ele travou para vocês também? Ou é a minha internet? Travou. Para mim, travou. Travou. tá. Voltou. Okay, Tipper, your screen was frozen. I couldn't listen the last thing you said. So the surrounding verses talk about Christian liberties and stuff, but for the sake of time, we're just going to read 10 through 13. And so remember that these verses are in light of that. Okay, so someone can read it, right? Yep. Ok. Então, assim, todo o texto aí vai falar, né, sobre essa questão da liberdade, como do que a gente pode, da liberdade como cristãos, mas a gente vai ler agora o Romanos 14, né? A gente vai ler a parte aí dos versículos 10 ao versículo 13. E alguém pode ler, por favor? Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito
de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Obrigada. So I don't know how well this will translate, but there's a lot of issues these days that we want to be black and white, but often appear, kind of gray. Então, acontece que tem algumas questões que hoje em dia a gente quer meio colocar assim no branco e no preto, mas meio que tem um cinza ali no meio daquilo. Não seria branco e preto. Some issues, believers have the ability to take part in or refrain from. Então, tem algumas questões aí que, né, esses issues, alguns pontos aí que alguns crentes, eles vão meio que entender ou não. In verse 21, it says it includes things like meat or drinking wine or doing anything that makes your brother stumble. No versículo 21, então, no versículo aqui, podem ser inclusas coisas como, né, ele vai falar sobre carne, beber vinho, essas coisas que podem fazer o outro tropeçar. And so verses 10 through 13, though, kind of elevates the matter a lot higher than we want it to. E o versículo, então, do 10 ao 11, meio que vai meio que elevar aí a ideia do que, como a gente deveria fazer. We will answer for how we used our liberties. É meio que a resposta de como a gente deve, né, usar a nossa liberdade. We might have the biblical freedom to drink wine without getting drunk. A gente tem, por exemplo, a liberdade, né, pela Bíblia, de poder beber vinho, mas não de ficar bêbado. But we will answer, though, for how we use this liberty. Mas a gente tem que responder e pensar como a gente vai usar essa liberdade. And think of all the other liberty issues that can often cause conflict in the body of Christ. E vamos pensar em todas essas outras questões, né, da liberdade que pode causar conflitos, né, meio que mal entendidos aí dentro, né, do que a gente pode ou não fazer. These matters that we have freedom in may these matters that we have freedom in, we're going to have to answer for how we dealt with this. And so, what we thought might have been an easy conversation isn't quite as easy anymore. Ok, então isso meio que significa que a gente tem a liberdade, né, de fazer essas coisas, mas meio que dentro dessa conversa não é uma coisa, às vezes, muito fácil de fazer, porque tem a liberdade, mas tem essa questão de como usar. And so this is another thing to remind our congregations of when it comes to standing before the judgment seat of Christ. Isso é uma outra coisa que é importante de colocar para a nossa igreja, né, para a congregação, dentro desse assunto aí de coisas que a gente vai, né, prestar contas também no julgamento. And so what follows after the two judgments? Então, seguindo isso aí sobre a questão do julgamento, we come to two of what I think are the most beautiful passages in Scripture. a gente vai para duas passagens que ele acredita que sejam duas das mais bonitas na Bíblia. And the first one is Revelation 21, 1 through 8. E a primeira é Apocalipse 21, do 1 ao 8.
21, do 1 ao 8. Alguém pode ler, por favor? 21, 1 through 8, right? Yep. Okay. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pastor. Did he also read chapter 22, verses 1 through 5? E também Apocalipse 22, do 1 ao 5. Oh, this is my favorite. Yeah. Since I was 6 or 7 years old, I remember every service when you have at home, I asked it, please read it when I was a kid. Awesome. Thank you. Então, do 1 ao 5, 22, 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, o seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Amém, obrigada. Aren't those some incredibly beautiful passages? Não, essas não são passagens da Bíblia realmente incríveis? I mean, those just get me just like all emotional and just, like desire, like, God, go ahead, make it happen now. I want this. Ok, same thing here. So, isso dá aquela, quando a gente lê isso, dá aquela sensação de, tipo, meu Deus, acontece logo, vem Deus, tipo, vamos fazer isso agora, tipo, traz esse lado emocional. And so the common misconception that heaven is up there somewhere and we're going to be disembodied spirits just singing around the throne forever is incorrect. Ok, então essa ideia de meio que o céu tá ali em cima e a gente vai pro céu e meio que ficar indo para lá e ficar cantando lá, tipo, o resto da vida tá errado. And we see that God's throne is going to come from heaven to earth.
A gente vê que o reino de Deus vai vir, né, o trono de Deus do céu para a terra. And we will dwell with him bodily on the earth for eternity. E a gente vai reinar com ele para a eternidade aqui na terra. On this earth? Yeah, on this earth. Oh, that's good. I'm so sorry. Ok, então a gente vai reinar com ele para sempre aqui nessa terra. O trono de Deus vai vir do céu para a terra. It's going to be a transformed earth that is going to be free from the effects of sin. E vai ser algo transformado, porque vai estar livre dos efeitos do pecado. Yeah, all effects of sin will be gone. Todos os efeitos, né, o perigo do pecado vai ter ido embora. But we will not be disembodied in heaven. Heaven is coming to earth and it will be bodily. And so this is the exact opposite of what everybody thinks heaven is. Yeah, including me. So, ele falou que, tipo, é realmente o oposto do que a maioria das pessoas pensam, que meio que a gente vai daqui, né, meio para o céu ali no trono, e na verdade é o oposto. O trono, o reino de Deus, ele vai reinar sobre a terra. Aí eu tava brincando que, né, eu era uma dessas pessoas que achava que a gente tava indo para o céu. Yeah. Notice the quotation in 21:3. Olhem essa questão aí no 21. I'm sorry. 3. Yeah, 21:3. Okay. Então, olhando o que a gente vê, por exemplo, em Apocalipse 21:3. It says the dwelling place of God is with man. A gente escuta, né, então, a voz de Deus falando com os homens. He will dwell with them. E eles estão, né, ele está conversando com eles. Eu posso fazer uma pergunta ao professor? Pode, sim. Antes de só perguntar aqui, Robson, do you want we read 21:3? Que travou, Eloy. O professor agora tá frozen, gente. Acabou. Foi arrebatado até o 7º céu. Oh, meu Deus do céu. Eu fiquei. Você fala essa passagem para os solteiros, ficam bem loucos, eles querem casar para provar a lua de mel. Pois eu quero, tô doidinha para ir embora, gente. Não aguento mais trabalhar, não aguento mais esse sofrimento, não. E foi embora, viu? Acabou. Saiu, gente. Vamos esperar ele voltar. Ô, Claudinei, nós estamos precisando estudar. Sim? Quanto isso, Apocalipse 21:5, ele fala, né, eis que faço novas todas as coisas, né? Deixa eu puxar o texto aqui, que eu não estou com ele aberto. Apocalipse 21:5, que ele falou que estava sentado sobre... Sim. Eis que faço novas todas as coisas, né? Um tempo atrás eu preguei, não lembro qual foi o texto, se foi esse exatamente que eu preguei, mas uma coisa que eu passei para a igreja é que Deus está fazendo novas todas as coisas, e a primeira coisa que ele está fazendo nova é o ser humano, né? A primeira coisa é tirar o pecado de nós, né? Nos dar uma nova vida espiritual. Boa. Essa pregação tá muito boa, tô precisando de ouvir pregação na igreja suas, gente. Ô, Claudinei, eu acho que tem que começar a estudar mais Apocalipse lá naquele tecnólogo. Sorry, I'm back. Vocês vão ter lá ainda. Eu acho que você que escuta rock, você não acha que Apocalipse é o livro mais heavy metal da Bíblia? É um negócio assim, gente, ó. Negócio massa. Ok, parei de brincar. I'm sorry, Chipper. I was just talking here. So, the pastors were talking about this passage in Revelation 21, and Pastor Luis told that he was teaching at his church that God is making
transforming everything, making everything good. And God is starting with us. So like transforming us start with the human being and like, doing it in everything. So it's like a progress thing. Yeah, I mean, it's part of that already not yet thing, right? I'm so sorry, I didn't listen to you. The already and not yet, God is already transforming our hearts, through sanctification in the here and now. And one day when Jesus comes back, we'll have glorification when the work is complete. Ok. Sim, eu estava comentando aqui, pastor Luiz, o que o pastor tinha falado que estava pregando na igreja, ele falou que sim, né? Então. Ok. Agora a Anne que travou. Agora foi ela. Ah, tá. Agora. Estão me ouvindo, gente? Hoje tá minha difícil, internet hein? tá difícil. Eu fui lá no céu, muito bom, tá? Vocês estão escutando? Estamos escutando, mas você ainda está paralisado. Ah, voltou. Tá. Voltou? Ok. E eu acho que ele também tá travado, viu, Cláudio? Não, tá tranquilo agora. Mas o Tipper, vocês estão vendo ele aí? Porque para mim tá congelado. Ah, não, tá tranquilo. Ele tá virando aí a cabeça, tá tudo certo. Tá virando? Ok, I lost my internet connection. I have problem here too. Ok, so continuing. Então, ele estava falando que então esse processo está sendo realizado, né, em nós, aí como o pastor Luiz tinha colocado, e ele vai ser completo na volta de Jesus, quando nós estivermos com os nossos corpos, né, recebemos o nosso corpo glorificado. Yeah, and my favorite verse in all of this is verse 4, where the Father himself wipes away every tear from our eyes. Oh, yeah. Ele fala que o versículo preferido dele é quando fala que, né, o próprio Deus, o Pai, ele limpará toda a lágrima dos nossos olhos. Eu tô aqui, gente? Come on. Tá sim. Tá dando para te ver e te ouvir. Porque Eu acho que agora é o chip que travou. Why is the internet stupid? TV, né? Essa internet dos Estados Unidos não tá bom não, viu? Okay, I'm back. Okay, yeah. And death is going to be no more, and there's not going to be any more crying or mourning or pain. It's going to be awesome. Então, né, fala que, né, então não vai haver. Então, né, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor. Todas essas coisas, elas não vão mais, né, não vai mais existir. Então, vai ser realmente incrível. Ô, Robson, você queria fazer uma pergunta, né? E aí eu pedi para você esperar e eu nunca mais perguntei qual era a pergunta. Está relacionada à questão da liberdade, né, do homem. E o céu, para ser um lugar perfeito, há de haver liberdade. E havendo a liberdade, né, nesse novo céu e nessa nova terra, então há possibilidade de uma escolha errada ou que configura um pecado. Como que eu devo prosseguir e pensar a respeito disso? Se o céu é um lugar de liberdade, para ser perfeito precisa ser um lugar de liberdade. Sendo um lugar de liberdade, há a possibilidade do pecado? É a pergunta para o professor. Meu Deus, chegou a dar um nó aqui no meu cérebro agora. Tá, deixa eu traduzir. So, Robson was asking... Acho que ele saiu, gente. Hi, Chipper. Are you listening me? It's not easy today, right? No, it is not. Oh, but there is no problem.
sometimes you are frozen, sometimes I'm frozen. So everybody is having a funny moments here. Ok, gente, tá difícil lá o negócio com ele. I'm gonna see if not doing my video will help improve my connection a little bit. Okay, no problem. So I was trying to translate the question that Robson was asking here. He was, okay, this is, he was asking that if heaven is, can you listen to me? Ô, dó, gente, ele fechou o vídeo, mas não tá dando lá, tá travando. Se eu conseguir fazer a pergunta aqui, Cláudio, podia até tentar já meio que fazer talvez um intervalo um pouquinho mais cedo, talvez ele consegue mexer com a internet dele lá. Pode ser sim. Parece que essa internet tá ruim aqui também. Viu? Sinal que tá na hora do intervalo, hein? É a intervenção, os russos jogaram um míssil lá no trem da internet. Revelação. Okay, I think we can go now, right? It's okay? Can you listen to me? What? Can you listen? Yeah, I can hear now. Okay, that's right. Is everybody having problems with the internet today? So it's okay. So Robson was asking before that we suppose that for heaven be a perfect place, and it is, we will have freedom, right? Like total freedom in heaven. And because we have this freedom, is there the possibility? Eu coloquei lá a pergunta no bate-papo lá, talvez seja até mais fácil para você traduzir de forma bem mais fácil. Obrigada, Robson. Tá quase indo aqui. Obrigada. And so, if we have this freedom in heaven, is there the possibility of we make sin, like the possibility of sin happen in heaven? Gente, não tá dando certo não, viu? No. Nope. Chipper, okay. So the question is, because we have this freedom in heaven, is there the possibility of it makes sin, commit sin? I don't know. The possibility of Will we be sin. able to sin any longer in heaven? Yeah, this is the question. Thank you. Okay. I don't think so, because the process of sanctification will be complete. The effects of the fall will be taken away, so that whatever sin nature we have will be gone by the time heaven comes around. Ele falou, Robson, que ele não acha que isso seja possível, porque nesse momento o processo de santificação ele vai estar completo, né? Então, assim, o efeito do pecado, né? As consequências do pecado, da queda, ela vai ser removida, né? Não vai mais ter esse preço ali do pecado, esse efeito do pecado sobre os nossos corpos glorificados, santificados. Our wills will be perfected, and we will just no longer desire sin. A gente, né? Então esse corpo ele vai ser realmente perfeito. A gente não vai mais desejar o pecado. Does that answer his question? Deu para responder a sua pergunta, Robson? Assim, eu me dou satisfeito, mas eu acho que, sei lá, está um pouco raso ainda. Mas tudo bem, tá? Não, aí a gente pode perguntar mais, não tem problema, não. É porque, assim, é uma dúvida minha, porque se o céu já, digamos assim, que esse lugar celestial perfeito já foi um lugar perfeito, e mesmo assim houve uma primeira rebelião, né, dos anjos, e o que garante agora que num segundo momento onde tudo será restaurado novamente e o ser humano tendo a compreensão de todas as coisas, né, quase que uma mente em 3D ou 4D, o que garante que não haverá uma possibilidade de
de novamente haver uma rebelião, um novo momento assim. Pastor Ricardo queria falar primeiro, né, pastor? Está aberto para os Eu alunos. só quero trazer um também. pensamento sobre isso, Robson, que eu acho bem interessante a pergunta aí. Porque na questão de você voltar ao modelo, né, da questão do Éden de uma forma perfeita, né, a gente tem a variável de Satanás, né, na primeira questão. Essa variável não vai existir mais, né, porque Satanás, demônio, mal e tal, né, tudo isso vai ser destruído. O mal vai ser tirado do ser humano, né? E com a questão de liberdade, eu acho que sim, claro, tem que haver liberdade, mas eu acho que a gente tem que pensar, é a minha forma de ver, né? Que é uma liberdade dentro do perfeito. Você tendo o perfeito, você não vai querer o imperfeito mais. Entende? Tipo, por que o homem foi levado, de certa forma, né, ao pecado original? Porque ele foi atraído por uma criatura celeste caída, né? Senão, talvez ele não chegaria a esse ponto. Então, eu creio que se não tiver, né, essa variável e dentro do que é perfeito, você vai viver com liberdade dentro do que é o perfeito. Né? Vou desfrutar, né, da presença de Deus 15 minutos da tarde e 5 horas depois. Enfim, entendeu? Coisas assim, claro, um exemplo muito obtuso aí, mas, enfim. Acho que é uma boa linha de pensamento. Ricardo. Entendeu? Ricardo, esse pensamento seu foi muito bom. É o mesmo do Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd, no seu comentário, ele faz essa afirmação de que o pecado ele não vem do homem e nem vem de Deus, mas vem de Satanás. Aí foi muito pertinente quando você coloca que o mal será retirado. Então, realmente, o problema do pecado não foi ele vir do homem em si, mas de fora. Ele vem de fora, induz o homem. Então, não havendo realmente essa possibilidade de indução, então esse corpo transformado não vai sofrer essa possibilidade de influência. Esse é o pensamento do Dr. Russell Shedd também em seu comentário de Gênesis. Muito bom. Bacana, hein? Muito bom. Não li dele, mas show de bola. Deixa eu falar. A liberdade... Vai lá, Paulo. Vai lá. A liberdade não traz o pressuposto de que ela existe para que nós possamos exercer o poder da volição? E aí a gente volta para o Éden, apesar da tentação, mas quem estabeleceu a árvore e o fruto foi Deus. Para que o homem decidisse. Só que você tem um agente direto para a coisa acontecer. A árvore estava lá, talvez Deus também, claro, tinha o controle de tudo que ia acontecer, sabia de tudo que ia acontecer, talvez fosse necessário, né? Inclusive, a gente não sabe bem, né? Mas eu creio que a influência direta veio externa, né? Eu concordo completamente com o Russell Shedd nesse sentido, né? Eu creio que é uma forma de ver, né? Claro que a resposta acho que nunca vai ser totalmente satisfatória, assim, né? Nesse sentido que, né? É a questão da liberdade, mas se você não tem a variável, às vezes você não tem a equação, né? Então, uma das maneiras de resolver isso é que o pecado sendo de uma natureza, de uma influência externa, e essa influência externa sendo exterminada de uma vez por todas, nós teremos, então, não teremos mais essa possibilidade, né, de sofrer essa influência externa negativa para o mal. Acho que, então, no caso, eles estão caminhando nessa linha, né, de que o pecado é uma influência externa. Isso. E sem ele, sem essa influência, mesmo sem essa influência, com a liberdade, não haverá possibilidade, então, de sermos pecadores mais. O Robson. O pecado e a fé também é externo. O Robson. Isso. Robson. Essa questão quanto ao homem parece-me que fica bem claro. Agora, ainda fica, dentro da fala do Robson, né, ainda eu também imagino que ainda fica um certo vácuo em relação a Satanás, né? Porque quanto ao homem, tivemos esse pensamento que ele vem de fora.
né, a serpente. Mas quanto a Satanás, como o Robson mesmo colocou, vem de onde, né, para que ele caísse, para que ele tivesse esse desejo de se rebelar? Aí ainda fica uma incógnita em relação à rebelião de Satanás. Realmente fica sem resposta. Como diz o Hernandes Dias Lopes, a gente não pode falar porque a Bíblia se cala quanto a isso. Aí é preferível, né, eu penso, eu não falar. A gente não chega a um denominador comum, mas que tem uma interrogaçãozinha realmente, Robson, em relação à rebelião de Satanás, realmente fica. Aqui, como aqui é o, né, pastor Marcos, que como aqui é um lugar de academia e, de fato, discutir essas coisas, então, assim, uma vez eu ouvi isso e pensei e falei, realmente, e isso ficou assim, não é coisa que me influencia ou me deixa pensativo demais, mas realmente é algo que fica, né? É uma pergunta que a gente não se satisfaz assim, de forma simples, né? Acho que a gente precisa esperar a eternidade para saber. Exatamente. É como aquela equação que é sem solução, o conjunto dela é sem solução, né? O conjunto que não tem solução. Eu vejo essas questões bíblicas dessa forma. Na matemática, nós temos algumas equações que o conjunto verdade é sem solução. Não porque não tem uma solução, mas é infinitamente complexo de se chegar a um resultado. Então, eu acho que isso é o caso dessas indagações quanto a esses tipos de assunto, né? Queridos, boa tarde. Ô, Robson. Fala, pastor. Boa tarde, pastor Gilmar. Boa tarde. Depois você examina dois termos teológicos, exogena e exegena. Deixa eu só anotar aqui, pastor, só um minutinho aqui. Acredito que vai te responder um pouco da sua inquietação. Quais são os termos? Repete para nós aí. Exogena e exegena, né? Exogena e exegena. Exegena. Isso. Aí, muito bom, né? Já é algum passo para a gente começar a pensar sobre essa questão. Mas muito bom, obrigado, pastor Gilmar. A pergunta do Robson foi sobre a questão futura, né? A questão de Satanás ali não tem como mesmo. Ali é uma pergunta porque justamente, insolúvel, né? Eu concordo. É porque justamente toda vez que me vem esses textos, né, do novo céu, e o mal já não existirá mais, e será limpado dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá pranto nem dor, essas coisas são claras para mim. E aí vem essa questão, poxa, se num lugar celestial de perfeição já houve um primeiro momento assim de rebelião, o que me garante, né, e como que isso não vai acontecer novamente, né? Mas aí você vai lembrar o seguinte, que a própria Escritura vai dizer que o mal, Satanás, o falso profeta, todas as obras maléficas serão lançadas no lago de fogo. Justamente o que estava dizendo, que essa né? influência negativa vai ser extirpada, né? Vai ser extirpada, então. Isso. Já vai clareando um pouco É a mais. melhor Né? resposta, eu creio. Isso vai Só uma clareando parte aí. Não sei se tem uma coisa a ver, mas Então, a lembrando... liberdade do homem sempre foi uma ilusão? Ô, gente, eu acho que era bom traduzir isso aí para o tipo. Aí, eu tô preocupado que o professor tá ficando de fora. Negócio aí. Não, gente. Ô, Anny, Dá uma traduzida aí, Anny. Eu coloquei para ele aqui no chat que vocês estavam discutindo, assim, porque tá. ele está se cortando toda hora, mas eu falei que vocês estavam discutindo sobre a resposta que ele tinha dado antes, ele estava esperando lá mesmo terminar. Uhum. Só uma coisa, até vou aproveitar para tirar uma dúvida, né, já que eu estou aqui, o que eu tinha entendido é mais ou menos assim, como a gente vai ter um corpo glorificado e santo, é mais ou menos talvez o que acontece com Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer uma coisa errada também, pode escolher, né? Mas ele não escolhe o errado, né? Porque ele é santo e meio que vai contra a natureza. Seria então basicamente o que vai acontecer com a gente, né? Tipo, a gente pode escolher o errado, mas a gente não vai escolher
porque a gente não tem o desejo pelo errado. Sem dúvida, você tem que ver que a gente tem escolhas, liberdade dentro do que é bom, né? Escolhas, por exemplo, que é bom e excelente, por exemplo. E você pode ter essas escolhas, né? Então, isso existe. Então, tem liberdade. A questão é que realmente a natureza má vai ser tirada, o corpo mal vai ser tirado, a influência externa má vai ser tirada, os governos do mal vão ser tirados, como o pastor Gilmar estava falando. Entende? Você vive um outro tipo de mundo, natureza e por aí vai. Sim, você... Não sei se é alguma coisa a ver, mas talvez Não está dando para ouvir, não, pastor. Tá dando, né? Tá dando para ouvir, não. Fecha a câmera. E agora, tá ouvindo? Sim, tá agora ouvindo? sim, alto e bom, tá bom. Sim, estou dizendo o seguinte, nas aulas da carta aos Hebreus, nós tivemos aquele texto lá, problemático lá, como diz, de voltar e perder a salvação, aquela coisa, e a explicação que o pastor Jairo deu, né, é que é impossível alguém que experimentou a graça de Deus, que entrou lá no santo, lá, voltar, né? Isso não aplicaria, claro que é depois da vida aqui, mas eu acredito que, da mesma forma que aqui não volta, a gente não volta atrás, você encontrou uma coisa tão boa, tão especial, que você não vai ter mais sentido voltar atrás. Na linguagem de Hebreus é impossível. Não sei se tem alguma coisa a ver. Que é um novo estágio, né? O argumento dele é que você passou da linha, daquela linha em diante ali você descobre algo, né? Fantástico, maravilhoso, que não faz nenhum sentido, né? Eu acho que é isso, né, que vai acontecer numa proporção até muito maior, né? Porque ali em Hebreus é sobre ainda a vida aqui, a experiência com Cristo aqui, né? Imagine quando você vê tudo revelado, né? Então, vai ser um troço fantástico, fora de série, né? Esse corpo transformado, incorruptível, ele é diferente do corpo lá do Éden? O que vocês acham? Qual seria essa diferença daquele corpo do primeiro Adão para esse corpo que nós vamos receber incorruptível e transformado nessa toda essa perspectiva que nós temos falado? O que vocês acham? Acho que a ideia, assim, é claro, você não tem uma substância, antes que eu conheça, assim, definitiva para dizer, mas eu creio que você tinha um corpo que era, né, imortal, não adoecia, não envelhecia, ele era, né, sempre perfeito, né, assim, no top do que pode ser, né? Parece que era bem claro isso, tá? Né? Então, acho que é por aí. Oi, Ana, diga. Não, desculpa, achei que tinha terminado. A possibilidade na Nova Jerusalém, o texto sagrado diz que a gente vai receber corpo incorruptível, né? Sim. Então, eu entendo que é diferente do Éden, né? Porque no Éden, uma vez que o homem pecou, ele contaminou a raça inteira, né? Contaminou a raça inteira. Então, essa que foi a partir do pecado, né? Aí o pastor Paulo pode até ajudar aí, né? Porque envelhecer também é no sentido degradação, né? E isso é imperfeição. Você não tinha imperfeição antes. Você tinha toda a perfeição, né? E esse que é a questão, né? Tipo, depois você vai ter toda a perfeição novamente, né? Então, eu creio que nisso é bem similar, né? Eu acho que havia uma perfeição, mas era corruptível, como foi, né? E o texto lá de Filipenses diz que vai ser um corpo agora incorruptível. Incorruptível. Isso é bom. Tá a diferença. Esse argumento é bom. De uma forma ou outra corrompeu, né? Seja pelo agente externo ou o que for, né? Isso é real. Vou tentar resumir em pouquíssimas palavras e acho que ele vai ter que fechar a aula agora também. So they were discussing about all of these issues, about the possibility of sin happen in heaven, and if it happened once at the beginning that we had the fall, and the people, Adam and Eve, were living in a perfect
scenario and scene happened. So they were discussing why now it will be different and it won't happen again. And they was also asking about the kind of body that you're gonna have, if it is the same body that Adam had before the fall, or is being a different body now. This glorified body will be different or the same at the beginning. Oh, gente, traduzi tudo. Quando ele ia falar, respirou, o negócio travou. Oh, tristeza. Internet ingrata, né? O Satanás derrubou a linha. Oh, I'm sorry. Now I can listen to you. Galera, justamente por causa desse problema de internet aí, já é 1 hora, eu acho que poderia fazer uma pausa para o almoço, talvez dava um tempo para o professor resolver isso lá também. Eu ia fazer porque eu tinha esperado todo mundo terminar aí com a discussão para finalizar aqui, mas tá ruim. Eu acho, Cláudio, que a gente podia fechar e eu mando uma mensagem para ele e falo que vocês vão voltar às 2 e a gente fechou aqui. Beleza? Eu envio uma mensagem para ele. Ele até caiu. Ah, não caiu. Ele apareceu de novo. Deixa eu só falar com ele, então, aqui que a gente dá tchau. Tipper, we were thinking about have our break now, and so I think you can check your connection, and we'll be back in 1 hour. Is it okay for you? Caiu. Já foi de novo. Ok, eu mando uma mensagem para ele.